E aí, torcedor palmeirense, uma excelente quarta-feira para vocês. Vamos falar de Verdão? Bora lá então! Isso aí, torcedor, nessa quarta-feira temos bastante coisa para falar para vocês, para deixar vocês munidos de muita informação sobre o nosso querido Palestra, o nosso querido Verdão. O melhor sempre lá no final, então não deixa de chegar até o final do vídeo para dar essa moral aqui pro Porco Raiz, tá legal? Se você gostar do vídeo, capricha naquele like para esse vídeo chegar para mais torcedores. Se ainda não é inscrito, se inscreve, dá essa moral, ativa o sininho. A gente tem uma meta de chegar a 30 mil inscritos agora no mês de fevereiro. Eu conto muito com a sua colaboração. Vamos pra frente. Vamos começar falando então, torcedor, sobre o jogo de amanhã. Palmeiras contra Al-Ahly no Mundial Interclubes para disputar o terceiro lugar da competição. O Al-Ahly que foi eliminado pelo Bayern de Munique e o Palmeiras que foi eliminado pelo Tigres, como todos vocês sabem. Uma novidade que eu tenho para dizer para vocês é que não vai ser jogo mole não. O Al-Ahly joga muita bola, já falei isso em vídeos anteriores. O Palmeiras vai ter que se superar. Inclusive acho que o Abel deve botar o time para frente. Jogar bonito, jogar pra frente, porque não temos nada a perder. Mas a novidade que eu quero falar não é sobre isso não. Não é sobre tática, nem técnica e nem maneira de jogar amanhã. O que eu quero falar é que o Al-Ahly perdeu dois jogadores importantes para esse confronto, porque esses jogadores descumpriram o protocolo de segurança dessa doença horrorosa que a gente vive, torcedor. Pois é, no jogo contra o Bayern, após o término do jogo, eles foram até na arquibancada e cumprimentaram um jogador que é ídolo do clube deles. E por esse gesto, por terem tido esse contato externo, eles então foram suspensos desse próximo jogo. Então não vão estar e não vão entrar em campo para disputar a terceira colocação com o nosso querido Verdão. São eles o Mahmoud Karaba e o Hussein El Shahad. Então esses dois jogadores do Al-Ahly não estarão em campo para disputar a terceira colocação com o nosso querido Palestra. Agora falar um pouco de jogadores, especulações, contratações, aquilo que o torcedor adora ouvir. O torcedor gosta muito de ouvir sobre isso. Especulações, contratações e esse tipo de coisa, para agregar ao nosso time, para fazer com que 2021 seja muito melhor do que foi 2020. E olha que 2020 foi bom, hein? Diante de tudo que a gente passou, mas a gente já tem que entrar no planejamento de 21. Isso já está sendo feito. Muitos dizem por aí que não, que o Palmeiras não está fazendo planejamento, que nós primeiros temos que terminar a temporada. Não cai nessa não, torcedor. Departamento de futebol, direção de futebol não para de trabalhar em busca de melhores condições para o time na próxima temporada. Não há esse papo de agora não posso sair para comprar agora. Isso não existe, tá? Não caia nessa, torcedor. Vamos lá. Eu queria falar o nome de um atleta que é da base, para vocês ficarem atentos que esse cara pode de repente pintar no time principal, é um grande jogador. Então eu queria só dar esse alerta aqui para vocês. O jogador é o Giovanni Henrique, tá? Ele fez 17 partidas pelo Sub-20 e ele marcou 14 gols e deu 5 assistências, tá? Ele está conosco desde os 14 anos, então é um atleta que tem se destacado nas categorias de base, já foi para a seleção brasileira, então eu queria deixar esse alerta. Fiquem atentos, porque é um menino que pode dar resultado, tá? E é um grande jogador. De repente o Abel dá uma focada nesse garoto. De uma contratação efetiva, não é contratação que você quer, torcedor? Então o Palmeiras contratou sim, e contratou de graça na faixa, não pagou nem um centavo. Contratou o meia do Botafogo, o João Vitor Fubá, que teve um desentendimento lá no Botafogo. Se vocês sabem a situação atual do Botafogo, né? O Botafogo vem passando por uma situação muito complicada, está sendo rebaixado, enfim, mas isso não tem nada a ver, tá? O desacordo foi entre o Fubá e os dirigentes, o staff do Botafogo, e o Palmeiras então o contratou de graça, veio de graça. É claro que o Palmeiras não vai deter de todos os direitos econômicos, tem parcelas e participações que tem que ser distribuídas numa futura negociação, mas por enquanto o Palmeiras poderá contar com esse atleta, tá? É um meia e ele poderá sim jogar no Palmeiras. Inclusive o Palmeiras já está com a documentação, já vai inscrevê-lo no BID, tá? No Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol, e assim que ele tiver inscrito no BID, ele já pode então jogar e fazer parte do elenco do Palmeiras. A Abel então tem mais uma opção e de repente colocá-lo já para jogar, para a gente ver como que funciona
esse menino Fubá, que é bom jogador, tá? É um bom jogador. É claro que não é aquilo que vocês esperam, né, torcedores? Aqueles medalhões hipermilionários, etc, etc, mas é um jogador e de repente pode agregar e vir somar na equipe do Palmeiras, sim, sim e sim. E vamos falar agora do medalhão que o Palmeiras está sondando. Esse é caro, mas joga bola. Vamos ver aí os detalhes dessa sondagem que está acontecendo desse medalhão. Vamos lá para frente. Vamos lá vamos na cereja do bolo desse vídeo, que é um atleta que atua no Porto, é um brasileiro de 26 anos, está com 26 já, está com 26 anos, né? Atua no Porto de Portugal, e foi uma indicação do Abel Ferreira para que fosse feita essa sondagem a esse garoto, que é o Otávio, de 26 anos, brasileiro que atua lá em Portugal, tá? Além do Palmeiras, ainda está na briga Roma e Milan, querendo contratar esse garoto. Então, para vocês verem como o rapaz joga bola, não é fraco não, mas vale muito o din-din, hein? Vale muita grana. Vamos lá ilustrar essa situação. Ele tem contrato até junho agora desse ano, tá? Término de contrato até junho, então, portanto, ele poderia assinar um pré-contrato com quem ele quiser, com quem ele bem entender, com jogadores da Europa, com jogadores do Brasil, com quem ele bem entender. Então ele poderia assinar esse pré-contrato e poderia vir transferido já na próxima janela, se assim bem entender, tá? Hoje é um jogador que está avaliado em 21 milhões de euros, isso a fonte é o Transfer Market, tá? Que é um site de estatísticas de valores de jogadores. Então hoje, se a gente fosse trazer esse jogador, 21 milhões de euros, é muito dinheiro, né, torcedor? Será que cabe nos cofres do Palmeiras mais ou menos 135 milhões de reais? É muita grana, hein? Mas é um bom jogador. Se ele ficar sem contrato, a gente pode trazer pagando bem menos. Isso pode ser negociado, né? De repente pode ser uma boa. Vamos ver se a nossa diretoria de futebol consegue atrair esse jogador, colocando na cabeça dele um projeto desafiador, um projeto bacana, que nós temos sim. No ano que vem um projeto muito interessante, tá? A gente pode continuar brigando na Libertadores, continuar buscando mais um Mundial, entre outros projetos que a gente tem e que a gente pode desenvolver com a chegada de bons atletas. E esse seria um bom atleta. Um detalhe importante nessa negociação e que pesa nessa hora, eu queria passar para vocês, é justamente o seguinte: ele parece que não tem muita intenção em renovar com o Porto, porque eles têm um problema, uma desavença financeira, tá? Eles têm pendências a serem resolvidas financeiramente falando, e por isso o Otávio parece que está meio reticente em não renovar com o Porto, desde que isso não seja acertado, tá? Outra coisa também que é importante a gente colocar aqui nesse vídeo é o valor de salário. Ele pediu para renovar o salário dele no Porto 3 milhões de euros anuais. Isso daria em torno de 250 mil euros por mês. 250 mil euros na cotação de hoje, 1.600.000 e pouco por mês para esse atleta, tá? De salário, torcedor. Então, assim, é um jogador que ganharia 1.600.000 por mês, é muito salário. Mas vamos analisar uma coisa, torcedor. Vamos supor que a gente consiga vender um Lucas Lima, que é um jogador que ganha perto de um milhão de reais com luvas e com patrocínios e com outras coisas, né, que ele tem, com mídia, com marketing, imagem, em torno de 1 milhão de reais mês. Um cara que não agrega nada para o nosso time, né? Se a gente pensar nisso, por que não trazer um jogador de 1.600.000? Desde que ele jogue bola, desde que ele seja efetivo e traga vitórias e traga títulos, eu acho que é interessante, né? E outra coisa que a gente tem que analisar, o Palmeiras tem que contratar, isso é fato. Tá? O nosso elenco ele não pode só viver de garotos da base, nós precisamos de peças, de 3 ou 4 peças, elementos fundamentais para a gente conseguir formar um time competitivo, um time que ganhe um Mundial. Hoje, infelizmente, nós não temos esse time. Claro, o Abel Ferreira não vai chegar e falar isso numa entrevista coletiva. Não tenho time, meu elenco é curto, assim como fez o Luxemburgo no passado. Mas a gente sabe, o torcedor sabe, que o elenco necessita de algumas peças pontuais. Um atacante, um meia armador, um camisa 10, né? Um lateral direito de ofício, mais pontas, enfim. A gente precisa de algumas peças para ilustrar melhor e para dar qualidade ao nosso time. Então, Otávio seria uma opção. Por enquanto é uma especulação, mas já há um trabalho no sentido de trazer jogador
para o nosso Palmeiras. Então é isso, torcedor. Desculpe aí a falta de ar, mas é que eu falo muito, acaba faltando ar. Não é idade não, viu? Muita gente me chamando de Pascoal, de velhinho, mas não é idade não. Léo Neto tá firme e forte, tá legal? Não se iludam com a minha barbinha branca, não se iludam. É isso aí, torcedor. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Avante palestra.